Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso WCast aqui da cidade de Balneário Camboriú. Eu me chamo Raquel, sou a líder, a partner do Clube de Balneário. E o Clube de Balneário é um clube para mulheres, um clube de empreendedorismo, que eu tenho a honra de fazer parte. E eu estou aqui na casa da Grega, na casa da Lid, que é uma sócia nossa BW, e que abriu as portas da Grega para que a gente pudesse entregar essa primeira temporada do nosso WCast e Elas Agregam. Bom, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês que essa parceria com a Lid, que é a nossa sócia, ela surgiu para que a gente pudesse entregar um canal que pudesse inspirar mulheres. E não somente inspirar mulheres, mas também trazer informação. Principalmente em assuntos que muitas vezes são grandes tabus. Então, o nosso papel aqui é literalmente inspirar e trazer informação. Já que a gente está falando de inspiração, nada mais justo, né, do que trazer elas. E eu não vou falar quem são elas nesse primeiro momento. Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo de tudo que essas mulheres já fizeram, para ver se vocês aí, né, que vão estar assistindo a gente, se vocês adivinhem de quem que a gente está falando. De quem que a gente está falando, na realidade. Bom, vamos lá. Eu tenho uma colinha aqui, gente. Então, né, aguardem. Bom, elas têm uma trajetória de mais de 5 anos impactando a vida e o negócio de muitas mulheres. São mais de 25 mil alunas que já passaram aí pelos seus treinamentos. Hoje, a sua marca está em mais de 25 cidades espalhadas pelo Brasil inteiro, com mais de 2.000 sócias, mulheres engajadas, associadas mesmo, fazendo esse movimento aí, o maior clube de empreendedorismo do Brasil. Elas são empresárias, são mulheres, mães, treinadoras de mulheres, que têm aí como principal objetivo entregar mulheres melhores para o mundo. O negócio delas é fazer mulher crescer, é fazer você aí crescer. Eu acredito que agora já ficou fácil, né, de você saber de quem que a gente está falando, né? É claro, né, que eu estou falando da Cal e da Rô, as nossas fundadoras do clube W2W, que eu tenho a honra de fazer parte desse clube. Estou aí com vocês já há 5 anos, quase, praticamente, desde quando o clube nasceu. E a gente quer saber, né, quem é a Cal, quem é a Rô, né, no caso, né, quem é a Rô e quem é a Cal. Hello, eu respondo por Cal também, tá tudo bem. Mas, por via das dúvidas, eu sou a Cal. Eu sou a Rô. E a gente tá muito feliz com esse convite para nós. É um projeto que nasceu, né, de uma ideia minha e da Rô, enfim, há 5 anos atrás, colocar mulheres no mesmo ambiente, um ambiente que promovesse o crescimento, tanto pessoal quanto profissional dessas mulheres. E aí hoje ver aonde o W2W chegou, onde tá chegando. O WCast também nasceu em Floripa e agora o WCast também tá nascendo em outras cidades. Para nós é uma grande honra poder participar desse processo e desse crescimento que a gente observa no W2W e também na vida das nossas partners, como a Raquel. Ah, que incrível. Uma das coisas que para nós, e que a gente acredita desde o primeiro dia desse projeto, foi que o conhecimento ele transforma, a informação ela transforma, né? O conteúdo transforma, que é o que a gente vai fazer aqui, compartilhar um pouco do que a gente vive, um pouco do que a gente sabe, que foi o que fez o nosso negócio crescer. Então, muitas vezes uma mulher ela não sabe que ela não cresce pelas coisas que ela não sabe. E o que a gente puder usar nesse tempo aqui para contribuir e servir as mulheres com o nosso tempo, com a nossa jornada, é o que a gente está aqui para Eu desejo que esse podcast ele seja uma ferramenta de grande transformação e grande crescimento para todas as mulheres que acessarem. E aí eu quero fazer uma chamada aqui já de cara, antes da gente começar a entregar. Compartilhem esse podcast com mulheres que vocês conhecem, com mulheres que têm negócios ou que desejam empreender, com mulheres que estão querendo de alguma forma mudar de vida. Comentem aqui, né, pra gente saber o que é que vocês querem receber mais aqui no podcast. Curtam esse vídeo para que ele seja distribuído para mais pessoas, para que mais mulheres sejam transformadas. Porque quando uma mulher ela é transformada, não é só ela.
A gente observa isso nesses últimos 5 anos, trabalhando diretamente com mulheres. Quando uma mulher ela é transformada, ela transforma a casa dela. Então, os filhos dela, o marido dela, a empresa dela, os parentes dela, as pessoas que estão perto dessa mulher também são transformadas. Então, nunca é só sobre a pessoa que está aqui assistindo e adquirindo a informação. Ela acaba transbordando para além dela, né? É exatamente isso. É o que a gente fala, né? É por isso, né, que a gente fez questão de abrir essa temporada aqui, né, do WCast Balneário Camboriú com vocês. Porque a gente fala muito sobre isso, que a gente vai além do business, né? A gente é um conjunto, né, de situações, de áreas, né? Somos Na um verdade, todo, né? o que sustentou o projeto desde o primeiro dia, por não ser não foi algo que nós criamos. Ele se criou, né? Ele não foi algo que nós criamos assim, isso aqui Vai dar dinheiro, isso aqui dá lucro, isso aqui é bom. Tanto que nós não percebíamos muito o valor daquilo que a gente fazia, daquilo que a gente gerava. Até um dia, nós tivemos um professor que sentou com a gente na mesa e falou: vocês precisam colocar preço, colocar valor naquilo que vocês fazem. Eu lembro exatamente as palavras que ele usou. Ele falou: vocês precisam engarrafar aquilo que vocês sabem e colocar preço. Como se fosse uma garrafa, colocar algo dentro, a tampa e dizer: essa garrafa custa tanto. E aquilo ali foi uma grande virada para nós. Como assim a gente vai botar preço? Porque a gente já fazia aquilo que a gente faz hoje. Nós já uníamos pessoas, a gente já conectava mulheres, a gente já entregava conteúdo, porém a gente fazia isso para quem estava muito perto de nós. E algumas pessoas de fora gostariam de participar, de ter a oportunidade de sentir aquela atmosfera. E elas perguntavam: como que faz para fazer parte? E a única forma era sendo uma amiga pessoal ou sendo uma cliente. Mas não tinha um preço para fazer parte, um valor para fazer parte daquela atmosfera de crescimento e conexão que a gente criava. Então, essa eu acho que foi a primeira coisa, assim, coloca valor naquilo que vocês fazem para que mais pessoas possam fazer parte disso, sem que elas sejam do ciclo de amizade de vocês. E deu certo, e no começo as pessoas perguntavam não, elas falavam assim: quem que vai pagar para tomar café com vocês? Quem que vai fazer isso? Isso é loucura, isso não faz sentido. Então, hoje a gente vê que faz, né? Muito não sentido, a gente já realizou aí hoje, na data de hoje, mais de 600 eventos presenciais por todo o Brasil, sem que nós estivéssemos presentes. Muitos deles, né, aconteceram aqui em Balneário com a tua liderança, aconteceram em tantas outras cidades pela liderança de tantas outras mulheres que acreditaram naquilo que a gente acredita. Então, precisou-se criar essa atmosfera de crescimento e de conexão por conta de um desejo inicial, por conta de alguém que viu o potencial também naquilo que a gente fazia e por conta da gente começar a acreditar nisso como negócio, que no início era diversão, né? Era uma oportunidade pessoal. E aí depois virou uma oportunidade para muitas pessoas, e o que manteve o negócio de pé foi porque ele não era só negócio. Eu acho Então, que as pessoas sempre chegaram e tem alguma coisa diferente aqui. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, porque até depois que o W2W nasceu, eu e a Rô, a gente viu pipocar e vê até hoje pipocar muitos movimentos de mulheres verdade, pelo Brasil inteiro, assim, muitas delas foram mulheres que inclusive estiveram nos nossos eventos e tudo mais lá no início. E eu acho que o grande diferencial, ou um dos grandes diferenciais do W2W que a gente sempre ouve é isso. Beleza, eu aprendo a fazer negócio, eu aprendo a ganhar mais dinheiro, eu aprendo a fazer com que a minha hora valha mais, eu aprendo a melhorar meu posicionamento, minha imagem, minha comunicação, mas tem algo diferente. Além disso, eu aprendo a ser uma mãe melhor pro meu filho também. Eu aprendo a ser uma esposa melhor dentro da minha casa. Então, a gente nunca desconecta o profissional do pessoal, porque não tem como, né? Se eu tô com uma dor em casa, eu chego na empresa, aquilo reflete também na maneira como eu tô conduzindo, nos resultados que eu tô criando. E o inverso também. Se eu tô com um problema na empresa, vai refletir em como eu tô sendo em casa. Então, a gente trabalha todas essas áreas junto, assim, para que a mulher ela cresça como um todo. E também para que ela não, por exemplo, eu tô focando no meu profissional, porque eu acho que o meu problema é dinheiro, e a hora que eu tiver dinheiro o bastante na minha conta,
todo o resto vai se resolver. Né? E a gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? Tu tem o dinheiro, começa a comprar as coisas, aí você consegue comprar o carro que você queria, tem o salário que você queria, e tu vê que não resolve o problema, o vazio continua, ou o problema dentro de casa continua, né? Então, a gente sempre tenta trazer através dos eventos, através dos treinamentos, a mulher como um todo. Gurias, então assim, né, de tudo que a gente está conversando aqui, do propósito mesmo do nosso podcast, de todo o trabalho que vocês vêm fazendo, eu acho que é bem importante, diante, né, de dessa entrega, desse servir, a gente entender um pouquinho por que entregar mulheres melhores para o mundo. Eu acho isso fantástico, eu acho incrível, eu acho de uma sensibilidade enorme mesmo, de tudo que a gente estava falando sobre que não é somente business, né? Vai além disso. Então, compartilhem, né? Por que, né, entregar mulheres melhores para o mundo. Eu acredito que o grande propósito de todo mundo que está nessa terra é ser feliz, crescer, prosperar, Verdade. mas ao mesmo tempo transbordar na vida de outras pessoas para que outras pessoas também prosperem e também cresçam. E quando a gente consegue fazer isso através da nossa vida, é quando a gente encontra um sentido mais forte, mais profundo, assim, para continuar se desenvolvendo, para continuar acordando, para continuar fazendo aquilo que a gente faz. E no nosso caso, a gente escolheu mulheres desde sempre. Eu trabalhava com mulheres antes do clube, eu vendia roupa, eu tinha uma marca de roupa e era uma marca de roupa para mulheres. A Rô também trabalhava com mulheres, né, no coach, e a maior parte das clientes dela eram mulheres. E aí o W2W nasceu, Women to Women, Mulheres por Mulheres, e hoje a gente ajuda, forma, encoraja mulheres, inspira mulheres a se construírem melhor a cada dia, não só para elas mesmas, mas para os seus negócios, para suas famílias, para o seu meio. Eu acredito que isso tudo aconteceu. A gente não aprende na escola e nem ninguém nos conta que a gente pode ser melhor, né? Toda a estrutura cultural que a gente tem, ela não favorece que a gente se melhore. Então, é muito comum que escola, a nossa casa, a nossa família, ela nos forme limitadas, de certa forma. No meu caso, foi assim. Eu me sentia... eu fui CLT por muito tempo, depois fui dona de casa por muito tempo, e eu queria que existisse um lugar como o clube, porque havia um grande incômodo no meu coração, eu não sabia exatamente o que era, mas era como se eu sentisse que eu podia entregar um pouco mais ou muito mais, e eu não sabia como fazer, nem por onde fazer. Eu sentia que ali não era exatamente o meu lugar, em casa, né? Como era a minha vida cuidando da casa e tal. Ou mesmo sendo CLT, que eu podia fazer mais que aquilo. E eu não sabia onde buscar, e graças a Deus, um dia tinha um lugar de porta aberta que me fez um ajuste de mentalidade e mostrou que a vida podia ser maior e melhor do que aquilo que eu estava vivendo. E aí foi uma construção, essa mudança de mentalidade, a mudança de mentalidade muda a nossa realidade, né? Então eu queria que existisse esse lugar, onde poderia ser esse lugar para falar sobre ideias, para falar sobre crescimento, para falar sobre avanço e não só um lugar para de repente reclamar de como a vida estava. Então esse primeiro aconteceu em nós, o crescimento, e depois a gente sentiu que poderia ser um farol também para outras pessoas. Aconteceu uma mudança em mim, e agora eu tô vendo que tu quer crescer também, que tu quer melhorar também, que tu quer liderar também. Eu acho que o ponto principal para mim era uma sensação de inutilidade. Eu não me sentia útil, eu não me sentia utilizando o meu potencial, mas eu não sabia disso. E aí eu acho que hoje, quando a gente tem esse senso de a minha vida faz a diferença na vida de outras pessoas, acho que todas as mulheres têm que sentir isso também. Eu quero que a minha vida seja útil na vida de outras pessoas também. Tanto que hoje a Raquel forma a própria comunidade dela e serve como fonte de inspiração e transformação para outras tantas mulheres aqui na cidade de Balneário. A gente fez isso num nível norte a sul do Brasil, né? E a gente alcançou alunas brasileiras que estão morando aí por todo o mundo, sendo uma fonte
de inspiração e transformação diária, né? O clube é um canal, é um lugar, é um ambiente criado para favorecer o crescimento e a transformação da vida das mulheres, porque um dia a gente precisou desse lugar. E é exatamente isso, né? Eu até, inclusive, eu sou uma Raquel diferente, né? Quase 5 anos atrás, né? Eu sou prova disso. Por que tá uma Raquel diferente, Raquel? Porque eu me desafiei mais. Exatamente como a própria Rô falou, né? Teve uma porta, um canal, um caminho que se abriu para que eu pudesse me melhorar mesmo. Que eu pudesse olhar, né, para vocês, para as pessoas que estão ali e falar assim, poxa, é possível, né? Não falava, agora eu falo. Não né? falava, exato, porque não sabe isso aqui. Não falava, agora eu falo, não me expressava, agora eu me expresso, exatamente. né? Não liderava, agora eu lidero, Exato. vou pra frente, né? E que não é só comigo, que acontece, né? Que eu tenho pessoas que tá tudo bem eu não falar antes, mas que eu posso aprender, que eu posso sim posso mesmo aprender desse lugar, né? Então, eu quis trazer, né, essa reflexão sobre por que mulheres melhores, né? Por causa disso. Porque eu acho que a gente o clube, se permite, né? O clube, eu acho que mostra todos os dias, através de todas as formas, né, com que a gente entrega o nosso trabalho, que a vida da mulher não precisa continuar sendo como foi até aqui. E aí, talvez hoje eu esteja insatisfeita com o trabalho, talvez seja minha casa, talvez seja meu corpo, talvez seja o que for, né? Se eu não estou satisfeita com alguma área ou com algum resultado que eu tô colhendo, dá para mudar. E eu vejo que tanto eu, quanto a Rô, quanto todas as nossas partners, a gente aprende, aí a gente aplica, e aí a gente colhe resultado, e à medida que a gente vai colhendo resultado, a gente transborda e vai entregando para as mulheres, ó, esse é o caminho, foi por aqui que eu fui. Foi isso que eu fiz. Então, o clube é um lugar onde a gente não se economiza. Quando a gente fala assim, cara, aqui é inevitável, aqui você vai crescer, aqui você vai se encorajar, aqui você vai se inspirar. A partir do momento que eu e a Rô, a gente sempre usa essa fala no início dos nossos eventos, uma mulher, a gente não sabe como é que você está chegando aqui no clube, mas a gente tem uma certeza, você vai sair melhor do que você chegou. Com certeza. Eu até falei isso com a Rô, eu acho que nos últimos encontros, que o que a gente recebe é muito assim, cara, que efeito W2W é esse? Que a gente não consegue. Não tem nem como explicar. Não tem como explicar, né? Eu posso explicar. Explica. Eu posso, vamos lá. A Cal já olha pra Rô assim. Eu já sei que ela vai falar. Vai. Não, quando a gente começou e não... Como não é um negócio, um modelo de negócio que a gente olhou para os lados e tipo assim, isso aqui é uma sorveteria, isso aqui é uma... Tem um modelo X de negócio, né? Uma agência de investimento. E até essa era uma dor muito, porque quando tu vai para um treinamento, o que o treinador fala? Modela. Qual vai ser o preço? Né? Faz um Ctrl+C. Pega alguém que já faz isso e faz mais ou menos parecido para começar. E eu e a Rô, a gente sempre se olhava assim, cara, mas é porque... Não tem quem a gente vá modelar. Igual, assim, que tipo, né? Pega um modelo de escola de inglês, pega um modelo de... E aí, a gente tinha um pouco de muitas coisas. Então, não era só um ambiente de eventos, não era só um ambiente de treinamentos, não era um ambiente só de porque mentoria tinham e consultoria. As licenças, as alunas, os eventos, os produtos físicos. As licenças não tinham... As partners não tinham um espaço físico, então era um modelo de, tipo... Não tinha... uma referência de como fazer. Então, a gente precisou criar muitas coisas. Mas, e é muito engraçado porque hoje, quando as pessoas veem, muitas vezes, a gente num lugar de liderança, num lugar de palco, é muito fácil fazer. Exatamente. É muito simples. Eu vou fazer um café para mulheres e vai dar tudo certo. E aí, a pessoa vai olhar a viabilidade daquilo... E ela esbarra, ela não aguenta fazer aquilo por muito tempo. Por quê? Né? A gente sempre trabalhou a nossa imagem, a gente sempre entregou muito treinamento e teve um elemento especial sempre nesse projeto. Minha avó sempre disse pra mim, não se preocupa, aquele que dá a missão, ele mantém ela de pé. E por diversas vezes a gente pensou... essa conta aqui não tá fechando, não dá. Como é que a gente tá de pé? E Jesus sempre esteve presente, Deus sempre esteve presente desde o início de tudo. Muito engraçado, porque a gente não falava de Deus nada no início do projeto, né?
Era algo que, enfim, a gente não falava. Eu brinco até... Eu brinco não, né? Eu falo sério. Eu tinha vergonha de ser crente, né? Eu tinha umas coisas que eu não mandava pra cá. Eu pensava assim... Ela vai ver essas pessoas falando... Era um mundo totalmente diferente. As pessoas vão notar que você tá diferente. E aí a gente não falava, mas eu me lembro de um dia especial, assim. Eu tava lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, num evento do clube para 150 mulheres. E veio uma mulher mais madura, assim, ela veio no meu ouvido, ela veio atrás de mim, assim, e eu escuto a voz dela até hoje. E ela falou assim, muito obrigada por falar de Deus de uma forma que qualquer pessoa consegue entender. Porque eu vejo Deus nesse projeto, eu vejo Deus em tudo que a gente faz. E a gente sempre teve muito respeito pelas pessoas, a gente sempre teve um equilíbrio muito grande naquilo que a gente entregava, a gente sempre teve muito amor naquilo que a gente colocou, a gente sempre colocou a forma como as pessoas se sentiriam dentro do nosso negócio muito à frente do quanto a gente ganharia com aquilo. E as coisas E aí, aquele que deu o projeto manteve ele de pé e tem mantido. Então, esse é o elemento especial do efeito. A gente nunca fez por causa do palco, por causa do lucro, por causa do... Não. E a gente sempre deixou Deus conduzir as nossas decisões e... Inclusive, eu falo isso sempre também, e falei até essa semana, né, que quando eu falo do efeito, é isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito próxima, assim, de Deus, mas é exatamente o que você estava falando. Era um Deus aqui. Veio uma frase pra mim um dia que eu falei, eita! Que dizia assim, não adore em silêncio um Deus que te abençoa tanto em público. Verdade. E Deus colocou a gente em diversas oportunidades que a gente, até hoje, a gente pensa assim, se fosse só pela minha estratégia, só pelo meu conhecimento, só pelo meu networking, eu não teria tido esse acesso. E aí eu era uma pessoa que adorava em silêncio, um Deus que me abençoava em público, sempre. Então era assim, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas eu não caminhava com ele todo dia, assim, de pertinho. E foi isso. Esse talvez seja o elemento especial. E é exatamente isso, porque eu falei até, acho que talvez seja o elemento especial. Talvez o elemento especial. Como eu falei, tipo, eu sempre fui muito próxima, desde pequenininha, né? Eu fui criada, né? Que Deus é algo muito importante, o pai de todos, mas exatamente como tu estava falando. Era e ele o lá clube, em cima o clube, ele me trouxe essa proximidade. Então, assim como vocês recebem diariamente sobre isso, eu falo, me aproximou mais de Deus. Nós estamos com a Carolzinha aí, que é da nossa equipe, ela fala muito, nossa, eu me voltei a enxergar, a olhar para Deus por causa do clube. Agora eu entendo como é que é esse Deus, né? Como é que eu falo com ele, como é que eu me aproximo dele. E isso é muito bonito, porque é exatamente isso, né? Esse efeito W2W, porque a gente sabe que existe um propósito maior, né? Que é exatamente o que a Rô falou, que é estar, sim, né? num lugar de fala, um lugar de palco, para que a gente possa realmente entregar. É muito louco, porque quando as mulheres elas se aproximam do W2W, elas geralmente não se aproximam por conta disso. Business, né? Se aproximam porque, eu vou conhecer mulheres que vão comprar o meu produto. Eu vou conhecer mulheres que vão falar do meu produto. Eu vou vender mais. Eu vou vender mais. Eu vou aprender sobre comunicação. Eu vou aprender sobre venda, estratégia e tal. E geralmente... Sim, e você vai aprender sobre tudo isso. Sim, é uma plataforma de empreendedorismo. E a gente entrega tudo isso dentro da plataforma. Mas a gente vende o que elas querem e entrega o que elas precisam no fim das contas, né? Porque é embutido nas estratégias de venda e tudo mais. Tem um Deus ali embutido, tem o nosso Deus embutido. E aí, de fato, a mulher, ela acaba fortalecendo a fé dela, que a gente julga que, cara, é imprescindível. Assim, seja para você restituir o teu lar, seja para você construir uma empresa, seja para o que for, para qualquer mudança que você deseja criar na sua vida, assim. E aí o clube entrega isso também. É verdade, entrega isso assim com muita amorosidade, né? Isso que eu acho mais incrível, assim, com muita responsabilidade também, né? Bom,
Eu quero, acho que é uma coisa bem interessante quando a gente, né, principalmente eu que lidero, né, o movimento aqui, né, em Balneário Camboriú e aqui na região, a galera fala assim, gente, a Cal e a Rô, elas se conhecem o quê? Há 30 anos, desde quando nasceram, são irmãzinhas de berço. E eu falo, ai, que tu se engana, né? Pior que já tá fazendo tempo, não. É porque no Sim. início, quando a gente falava, não, se conhece há 2 anos, tipo, mas, né? mas mesmo assim, né, Agora a conexão, já tá 6. né? É o que eu sempre falo, né? O bastidor, né? Nossa, porque eu tô há quase 5, né? Junto aí A com gente a vê as caminhada. as fotos do início do WTW, a Belinha e o João Vitor, 2 tchutchuquinho bem pequenininho. Agora eles estão gigantes, né? Demais. E aí a galera acha que vocês, como eu falei, né? Se conhecem. Claro, agora já faz um tempo, uma caminhada. São 5 anos somente de clube, né? Então, eu quero que compartilhe mesmo com a galera. Como é que vocês entenderam? Falaram, poxa, isso aqui realmente é um negócio. A gente olhou, vocês olharam, né, uma para outra e falaram, cara, vamos fazer esse negócio ser um negócio, a gente entendeu né? que era um negócio, eu acho que no segundo encontro que a gente fez juntas, né? O primeiro a gente fez sem ter um nome pra isso, a gente acabou usando, não sei, a gente usou Clube Ela, né? No primeiro encontro, que era o nome que a Rô usava para uma agenda que ela tinha. É verdade, para quem não conhece a história, vale lá no perfil da Rô e saber isso aí. E aí a gente fez esse primeiro encontro juntas para mulheres, a Rô coach, eu tinha minha marca de roupa, e vamos fazer esse primeiro encontro, e o intuito era, eu vou mostrar mais a minha marca, as pessoas vão comprar, a Rô vai falar do trabalho dela, e no fim das contas, todas as mulheres que estavam nessa mesa, que eram 30 e poucas mulheres, acabaram fazendo negócios entre si. E aí, ok, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. No segundo mês, vamos fazer de novo? Isso foi em julho, e em agosto a gente fez de novo, e nesse segundo foram quase 150 mulheres nesse mesmo espaço. A gente não estava preparadas, mas o que aconteceu? Aquelas 30 e poucas mulheres que estavam no primeiro, elas receberam algo de muito valioso na vida delas, saíram de lá e falaram para outras amigas, que falaram para outras amigas, que falaram para outras amigas. E aí, no segundo encontro, tinham quase 150. E aí, a gente começou a entender que talvez aquele movimento, que era o que a gente precisava, eu precisava daquele ambiente para o meu negócio. A Rô precisava daquele ambiente também. As clientes dela precisavam daquele ambiente. E ali a gente começou a entender que aquilo que a gente precisava, muitas outras mulheres também precisavam, porque às vezes eu crio um negócio, eu tenho uma ideia brilhante, eu sou muito boa em, sei lá, fazer bolos. E aí eu começo a empreender fazendo bolos. E o meu produto é bom, e aí eu faço fotos lindas, e eu vou lá e coloco no Instagram. E se eu não tenho pessoas comprando os bolos, falando dos bolos, indicando os bolos, eu não tenho clientes. E se eu não tenho clientes, eu não tenho negócio. E essa era uma dor que muitas mulheres viviam, além da dor de onde é que eu vou para sentar, para falar de coisas produtivas, onde eu vou e não vai ter um monte de gente reclamando na mesa, mas vai ter gente aqui me encorajando, me dando ideias, me caminhando junto comigo, né, em direção aos meus objetivos. E aí a gente foi criando esse ambiente. No início, a gente não sabia que ia se tornar um negócio, e depois ele foi se formando um negócio. E tudo foi criado ouvindo muitas pessoas também, né? O que elas queriam receber, o que a gente foi... o que a gente sabia entregar também, né? O que a gente sabia entregar. Então, o nosso negócio começou 2 anos antes da pandemia. Eram muitos eventos presenciais que a gente realizava. Verdade. Então, a gente ensinava as pessoas a realizarem os eventos presenciais, né? E aí entregar conteúdo e fazer dinâmica de conexão. Quando a pandemia chegou, a gente teve no primeiro mês 18 eventos cancelados em todo o Brasil. Foi um choque. A gente... e aí a gente precisou pensar como que a gente continuaria entregando aquilo que a gente quer, o conteúdo e as conexões, em meio ao caos que foi instalado. A gente teve bastante crescimento ali, também ouvindo as pessoas e o que elas precisavam. Tanto que o próprio nome dos nossos produtos, da comunidade Sou Sócia, tudo foi escutando, né, como as pessoas se chamavam, né, os próprios jargões, assim, esse é meu clube. Isso foi surgindo de, puta, esse é meu clube, é nisso que eu acredito. Então, muito foi criado ouvindo e sentindo e percebendo como as pessoas se sentiam dentro
dos eventos, das nossas entregas, né? A gente foi investindo em tecnologia, investindo em melhoria, investindo e a gente nunca parou de aprender, de crescer, e a gente sabe que as estratégias mudaram a nossa vida. Como contratar, como liderar, como falar, como vender, como tudo, e que as pessoas precisam disso. Como se readaptar, As né? coisas mudam muito, muito rápido todos os dias hoje, então sempre né, um hack novo, um negócio novo, e a gente precisa manter as mulheres estáveis, né, emocionalmente e sempre aprendendo algo novo. É isso que a gente vem entregando através do nosso negócio. Eu sou fã, né? Com certeza. Que bom, né? Que bom, Tu te ter com a gente, é legal falar sobre isso, porque a nossa cliente, a nossa mulher, ela fica com a gente. Fica. Né? Esse é um verdade. valor da marca, assim, de manter as pessoas conectadas com a gente por muito tempo. É lógico que algumas pessoas vêm com a expectativa desajustada, desalinhada. Quem vem só para receber. Quem vem achando que o clube faz algo, né? Algum tipo de mágica, também não fica. Então, a gente fez esse ajuste de posicionamento do tipo, a mulher que vem é um ambiente totalmente criado para ela, é favorável, né? Um ambiente de favorável ao crescimento e às conexões valiosas, mas essa mulher precisa chegar 100% responsável e entregar o melhor que ela pode ali, e se ela entregar o melhor dela, ela vai receber o melhor ali dentro também. Então, isso de tu estar com a gente há muito tempo, é verdade. As nossas partners estão com a gente há muito tempo muito e não tempo. saem, ficam conectadas, porque sempre foi um projeto que preenche o campo de realização pessoal da mulher. Muito mais, hoje, né, a gente vem trabalhando o crescimento da marca e o posicionamento para que as mulheres possam viver exclusivamente do clube. Para que ele seja... Era só propósito, né? Virou propósito e negócio. E hoje é um negócio com propósito. Que é o mais incrível. Que é o mais incrível. E a gente tem trabalhado o posicionamento da marca para que seja... As mulheres possam viver disso, né? E elas ficam sempre muito conectadas com a gente. Eu acho que é legal falar, Raquel, porque às vezes a mulher tá assistindo esse episódio e ela fica na dúvida, assim, mas eu sou tão pequena, eu acho que eu tenho que... A gente ouve muito isso. Eu tenho que ficar boa pra entrar. Eu tenho que crescer pra entrar. Verdade. Ou eu tenho que vender mais pra entrar. Ou eu tenho que... Sei lá, né? E o caminho, ele é inverso. Eu entro no clube, mesmo sendo bem pequena. Às vezes, a mulher, ela vem pro W2W e ela se torna uma sócia do clube só com um projeto, só com uma ideia na cabeça. Ela tem uma ideia de querer empreender, de sair do CLT ou fazer transição de carreira, e ela tá com essa ideia. Ela vem pro Sou Sócia. No Sou Sócia, ela começa a se conectar com outras sócias, e ali ela é inspirada pelas outras sócias. Ali ela já aprende pequenos recursos que ela vai precisar para fazer a sua transição, para montar o seu negócio. E aí, recentemente, né, no final do último ano, foi preciso que a gente criasse um novo passo para essa sócia, que foi o Sócia BW. Então, a mulher, ela vinha para o Sou Sócia e, ali ela cresce, se desenvolve, ela cria mais resultados dentro da vida, do negócio dela. Só que chegou um momento que várias dessas sócias já tinham atingido ótimos resultados dentro do clube e precisavam de mais um passo. E aí foi quando a gente criou o Sócia BW. Então, hoje a gente tem esses dois níveis dentro do clube, né? Eu tô ainda começando, a minha empresa é bem pequena. E esse vem cá, ou esse é o caminho. Eu tô querendo começar, eu venho pro Sou Sócia. Não, eu já tenho negócio, eu já entendo de negócio. Às vezes eu já tenho um time, eu já tenho um faturamento legal. Aí eu venho pro Sócia BW, que é um grupo mais qualificado, menor, com outro tipo de conversa, outro tipo de conteúdo, outro tipo de acessos, que é o que essa outra mulher, então, ela precisa. E aí, mais um produto, mais uma coisa que a gente criou ouvindo essas mulheres que estão caminhando com a gente, né? As sócias, as nossas alunas. Galera, então, a Lid chegou aqui, né? Aqui a gente faz um negócio assim mesmo, acontecendo. O podcast é isso, né, gurias? Então, a Lid acabou de chegar. A Lid, né, a gente não pôde agradecer no início, mas seja, né, muito bem-vinda aqui a essa mesa com a gente. Obrigada por abrir a Casa da Grega.
para a gente estar aí transmitindo essa temporada, né, do WCast, e Elas Agregam, esse projeto que a gente veio aí estudando, trabalhando para trazer, como eu falei lá no início, informação, inspirar mulheres, né, falar sobre vários assuntos, vários temas. E para quem não sabe, né, pegando o gancho do que a própria Cal falou, a Lid é uma sócia BW, então é por isso que ela está aqui na mesa com a gente. Então eu te agradeço, né, em nome do clube, por estar, né, nesse projeto com a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que um dos pilares muito fortes da Agrega Investimentos e Corporate é o pilar feminino. É o empoderamento no sentido de fato de que quando nós, mulheres, ocupamos um dos lugares onde até então só homens ocupavam, a gente tem obrigação de trazer outras mulheres nesse caminho. São 20 anos de mercado financeiro. A Agrega nasce com esse propósito muito legítimo de que, sim, finanças é assunto de mulher. Então, assim, vocês fazem um trabalho lindíssimo, empoderando no sentido de que sim, vocês podem ir além, sim, vamos juntas fazer mais e mais negócios, e muitas vezes quando essas mulheres chegam num lugar de já ter ali a sua gestão financeira basicamente arrumada, ela delega para um homem fazer a gestão dos investimentos, né, de como gerir melhor essa riqueza já acumulada. E não, podemos sim, temos muitas e muitas mulheres com propriedade para poder ser especialista dos seus investimentos. Então, assim, sem finanças é assunto de mulher. É uma honra ter a W2W aqui com o podcast Elas Agregam. Então, acho que essa união de forças só vai nos levar muito mais longe. Hoje a gente tem aí excelentes economistas, excelentes financistas, excelentes advogadas, né, políticas. Então, assim, vamos ir muito mais além quando a gente se une nesse propósito. Obrigada a vocês. Uma das coisas que a gente acredita demais é que tanto conhecimento transforma, mas a liberdade financeira e a liberdade emocional são duas coisas, né? Às vezes a mulher fica num ambiente, ou num trabalho, ou num relacionamento, ou num ambiente que limita ela porque ela não tem inteligência financeira, ela não tem liberdade. A independência financeira nos dá liberdade. Essa é a frase, assim, que desde muito nova, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, foi nítido para mim. A dependência, né, da mulher pelo homem, ou, enfim, o emocional, quando já acontece, ele piora. Homem, às vezes é o pai, o irmão, a irmã, enfim, a família, outra mulher. Essa dependência, e que muitas vezes nos faz muito mal, é justamente porque ela está atrelada, falta de liberdade. sim, a dependência financeira. Primeiro, a falta de conhecimento, porque depois, quando ela começa a se aperfeiçoar, mudar de mentalidade, aprender que ela pode um pouco mais e começa a ganhar mais dinheiro, depois ela vai para essa área de ganhei dinheiro e agora? O que eu faço com essa... Uma das maiores causas, né, que a gente hoje acompanha de feminicídio e, né, das mulheres continuarem nessa rotina de assédio, desse ciclo, é justamente porque elas muitas vezes não têm nem para onde ir. Muitas vezes não sabe por onde começar. O dinheiro, ele é o caminho, ele não é a finalidade, né? A gente tem que quebrar alguns paradigmas do lidar com o dinheiro, né? A gente cresce com a questão do dinheiro é sujo, lava a mão, faz isso. E não, pelo contrário, assim, a riqueza, a prosperidade, ela tem que ser sim falada. A gente consegue a nossa liberdade com independência financeira. E se a gente trabalha tanto, né? A gente já se dedica tanto para gerar dinheiro, e por que não fazer melhor o uso dele e uma gestão mais eficiente? Muito melhor. É hipocrisia achar que o dinheiro não traz felicidade, ele não pode ser a finalidade, mas ele sim, é a moeda de troca, traz o conforto, traz um monte de coisa a independência para você escolher com quem você quer lidar, com quem você quer fazer negócios. Simples, eu vivo com pouco, a gente ouve assim, é verdade. Cara, mas então pega o dinheiro para abençoar outras pessoas. Então pega! Quando a gente quer até se propor para fazer o bem, ajudar, a gente precisa do dinheiro, né? A Agrega Investimentos, a gente apoia alguns institutos, o Instituto Proteia, para as mulheres que não têm condição para o tratamento do câncer, assim como o Instituto da Criança, que é uma referência nacional. À frente aí o Pedro Werneck, se me ouvir, um beijo, referência. E ainda assim a gente precisa fazer um aporte financeiro para que ele consiga, tanto o Proteia quanto o Instituto da Criança, fazer o bem. O dinheiro é o caminho, né? É o meio, não pode ser a finalidade. Era sobre isso que a gente estava falando. E até, inclusive, quando as gurias falam muito, quando tu fala sobre crença, sobre várias dependências, eu acho bem isso, e voltando um pouquinho, né, do que a gente começou a falar no início, de toda essa estrutura que o clube, né, proporciona, das mulheres que elas chegam com o propósito de fazer negócios apenas, de
de criar uma rede de network para ter a finalidade, sim, da venda. E aí, as mulheres que ficam, elas entendem que existe todo um processo e que a crença, ela faz parte disso e a gente vai direcionando, às vezes, até mesmo aquilo que ela não percebia, que ela não era perceptível. E a gente fala, caramba, Uma né? crença limitante, né? A gente precisa quebrar essas crenças A vida limitantes. pode, sim, mudar para melhor. Sim, eu posso, sim, fazer aquela viagem dos sonhos. Eu posso, sim, conquistar algo. Eu posso, sim, pagar no débito. Né? Tanque cheio, carro limpo. Ter alguém na sua casa para cozinhar, cuidar, servir o seu lar, né? Sim. Então, elas chegam muito com essa visão, porque somos o maior clube de empreendedorismo do Brasil. Anotem, não esquecem. Olha, gente, né? repete. É o maior clube de empreendedorismo do Brasil. Feminino. Feminino. Que orgulho. E eu acho isso incrível, né? Tem total a ver, a Rô falou, né, sobre essa inteligência emocional e essa inteligência financeira. E isso é incrível. E eu acredito que é por isso que vocês estão, né, nessa posição de fala, nesse lugar mesmo, para comunicar para tantas mulheres. A gente, lá no início, a gente falava muito assim, a gente não é o Clube da Luzinha. Por quê? Né? Sem forma pejorativa, mas sim porque a gente apenas comunica, a gente não exclui os homens, a gente entende que os homens, eles têm o seu papel responsável, né? Tem o seu papel importante, na realidade, dentro de todo o ciclo, né? Não é sobre uma disputa, Não sobre um caminhar juntos, É, né? Mas um até lá a olhar. gente tem alguns degraus. Não foi uma exclusão, foi um nicho que a gente escolheu trabalhar, que nos escolheu também, na verdade. A gente tinha no início uma comunicação um pouco mais agressiva, quando falava de liberdade, de espaço e tal, mas quando a gente trouxe o homem para mais perto, a família, O equilíbrio, né? as coisas começaram a Encaixou. fluir muito, muito melhor, assim. Então, no início tinha essa coisa, né? E a gente acabava... A gente traz essa responsabilidade para nós de ter uma comunicação distorcida que fazia com que essa mulher ela ganhasse a liberdade e não soubesse muito bem o que fazer com ela. Exatamente. E aí, hoje a gente traz essa consciência mais... traz mais consciência para essa mulher, mais responsabilidade, mais maturidade. Traz o homem, a importância do homem para perto. E as coisas têm... Maravilhosas. É por isso que é tanta história, né? Não, sim, eu acho que o que me inspirou quando a Raquel me apresentou toda a história de vocês é que é muito legítimo essa união das mulheres e o trazer a mulher para essa zona de conforto, que sim, você pode ser quem você quiser, você pode ocupar o lugar que você quiser, porque muitos anos nas finanças, né, em grandes bancos e tudo mais, eu não jamais estaria vestida assim. Falei isso pra ela. Legal, uma característica eu muito andava incrível. sem maquiagem, de preferência com coque, terno preto, e ainda botava um óculos. Quanto menos chamasse atenção, quanto melhor, menos eu chamasse a atenção por qualquer coisa que não fosse o meu currículo e o meu profissionalismo, eu queria me esconder. Então, assim, imagina chegar empoderada de roxo, andando assim no mercado financeiro. Esse é o efeito WTWC. Tá vendo? Entendeu? Usar maquiagem. Sim, podemos ser femininas e isso não quer dizer que não somos competentes. Esses dias eu escutei de uma assessora de investimentos da XP e ela falou assim... eu tô tanto tempo nesse mercado e com tantos homens, e é um mercado tão mais masculino, e eu usava só preto e cinza e cabelo preso e tal, e de repente eu comecei a ir pro clube, comecei a me arriscar um pouco mais, assim, né, e eu não sabia que tinha um lugar com tanta gente legal. É verdade. Eu tava em São Paulo com ela e ela falou isso, a Nicole. É verdade. E aí ela falou assim, tanta mulher legal aqui, porque só na minha cabeça de mundo corporativo masculino, eu pensava, em clube só de mulher, eu não vou. De fofoquinha. Isso, por isso que eu falei, porque ainda tem mulher. Sabendo fazer dinheiro, produzir dinheiro. E ela veio, e no último encontro BW, ela veio de São Paulo pra cá, então você largou lá de São Paulo aqui pra Floripa pra participar. Claro! E ela falou, eu não imaginava que tinha um lugar com tanta gente legal, e ela tinha uma visão distorcida por conta do próprio mercado que engessava a entrega dela, né? Muito na contramão do que é o mercado, daquilo que a gente ouviu a vida inteira, da questão da competição, né? Enfim, da questão de onde talvez durante a vida inteira quiseram nos colocar em determinadas caixinhas, lugares, né? assim. Perfeito. O clube é quase como se a gente abre caixa e agora, escolhe qual outro lugar. Eu quero ser dona de casa. Vai ser dona de casa, mas seja melhor dona de casa. É o que eu costumo falar.
baita do meu esposo. E um baita pai do também, meu se pai. você, homem, decidiu ficar em casa cuidando dos filhos, ok, seja um mas baita faço dono bem, de é. casa, um baita pai. E por qual problema, Exato, né? É exato. sobre isso. A gente fala muito no clube, assim, sobre não se economizar, não importa. Talvez eu não queira ser a melhor, não melhor, a maior do mercado, a mais... Cara, tá tudo bem também. Eu e a Rô, a gente já teve oportunidades, né, Rô, de conversar com mulheres que têm negócios prósperos, que ganham dinheiro, e aí, e aí, quais são os próximos passos, né, que o negócio tá bombando. Não, é esse. Como assim? Como Você não assim? quer abrir filiais? Não. Pra mim tá eu bom sempre quis aqui. ser desse tamanho, e é esse tamanho que eu quero. E aí também tá tudo bem, assim. Então, o clube acho que é esse lugar. A gente abre a caixa, ó, vem cá. A gente vai te entregar algumas ferramentas que vão fazer você ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma pessoa melhor pro mundo. E você faz o que você quiser agora com isso. Sim, acho que é a liberdade de ser quem a gente quer ser. Isso não tem preço, né? Eu acho que quando você assume esse seu empoderamento, eu vou ser uma mãe, uma dona de casa 100%, e eu não vou me importar com o que vão falar. Essa foi minha escolha e eu vou me dedicar a isso, né? Eu acho que é quando a gente passa... E aí tu vem pro clube, faz a sua escolha e, cara, ninguém tá aqui pra querer concorrer ou julgar. E essa é a mentalidade que eu e a Rô já há 5 anos a gente tenta criar dentro do clube. As partners também, na Embu, tem muito essa mentalidade dentro das mulheres que estão no clube, que não importa quem senta ao teu lado, qual é a história dela, onde é que ela tá, qual é a posição que ela tá hoje. Aqui a gente não vai competir. Aqui eu vou entender que você sabe mais de dinheiro do que eu. E eu vou sentar contigo para aprender contigo. E aí, se eu souber algo mais que você em algum outro assunto, eu venho e te ensino. Sim. E aí é isso que a gente faz no clube. Todo mundo vem com o que tem de melhor e aqui a gente faz trocas. A Tati falou até num dos encontros da IBW, né? Tem essa sensibilidade que às vezes a mulher que está aí do seu lado, ela pode ser o seu acelerador de milagres, né? Então isso é muito incrível, porque basicamente tudo que eu venho, né, como eu falei, há 5 anos acompanhando, estando, né, fazendo parte mesmo. Eu tenho orgulho de fazer parte do clube, dessa trajetória, e eu pude acompanhar realmente desde o princípio lá, como que era, né, como que era o formato, como que eram os contratos, como que era a comunicação. Eu sou da velha guarda, hein, galera? Exatamente. E é isso. É verdade. Toda uma startup, gente, né? E depois vai crescendo e vai dando os próximos aqui, Era mais ou menos isso aqui. E vamos. Se der ruim, liga. Exatamente. E essa sensibilidade, e aí a gente volta para aquilo que a Rô falou, né? Que existe um propósito muito maior, né? E vocês foram se adaptando nisso, né? E o que eu falo adaptando é mudando rota. E eu sempre falo isso quando a gente está com as partners reunidas, a gente fala, cara, é muito legal e gratificante porque a gente sabe que a gente está inserido num meio onde a gente pode sim ter a liberdade de falar, olha, vamos construir isso junto, vamos construir isso diferente e tá tudo bem, né? E a gente consegue olhar, principalmente a gente que é da velha guarda, né? A gente consegue olhar a construção desses 5 anos e a gente consegue falar, cara, ali tem um pedacinho meu também, né? E é bonito isso, né? É diferente. É realmente algo fora da contramão, não é uma receita pronta, não é uma receitinha de bolo. A gente sempre foi muito disponível para aprender, para crescer, para assumir, para melhorar, para tudo. Muito, muito maravilhoso. Quantos anos no total de W2W? 5, inclusive. Então, a Raquel chegou... 29 de julho, W2W Day. Aí, ó. Inclusive, estava aqui. Eu queria ficar aqui conversando, galera, né? Até amanhã, porque a gente tem bastante assunto. Mas tem um monte de sócia aí. Tem um eu tô monte de escutando. sócia, né? Falando. Continua, tá? Socorro, Ele Deus. pediu para continuar falando aqui, pra gente ir falando. Sim, mulheres a gente fala. Homens também. Socorro, Deus. Agora, quando entra algum homem para falar alguma coisa, fofoca, né? Que só as mulheres fazem. Aí agora eu sempre sinalizo. Mas você tá fazendo uma fofoca? Homem faz fofoca? É bom quando a gente ocupa alguns lugares que a gente pode falar. Ué, mas homem faz fofoca?
não é? Uhum. Porque todos são assim, é o que ela falou, né? Infelizmente, a gente cresceu algumas, né, culturas foram se propagando de que mulher fofoqueira, mulher intrigueira, mulher disputa. Invejosa e disputa uma com a outra e tudo mais. E só as mulheres é que fazem fofoca. Não. Homens são incríveis e Eu perfeitos. posso falar que no mundo das finanças, que acaba tendo muito mais homem, eles são bem piores do que muitas mulheres. Eu sinto até saudade das meninas intrigueiras perto de alguns homens do mundo corporativo. Acho que podemos? Sim, pode ir. Continuar. Pode continuar. Então tá bom. WWD. Agora volta. Volta na Raquel? Volta aqui, menina Roberta? Eu vou... Roberta, não. Cal e Rô. Pode voltar Tanto aí. faz. Então já virou... Hoje foi o dia que mais trocaram o nosso nome. Inclusive, foi interessante, né, falar sobre os 5 anos. A gente está chegando, a gente está acompanhando aí nas redes sociais, todo um suspense, todo, né, uma elaboração aí dos nossos 5 anos, dia 29 de julho. E a gente quer saber o que nós, sócias, a mulherada aí vai receber. Conta um pouquinho aí, né? O que vocês Dá um estão spoiler, dá um aí? spoiler. Serão 12 horas de evento, então, em Florianópolis, lá onde nasceu o W2W. É o W2W Day, o Encontro Nacional de Sócias. Não é um evento exclusivo para sócias. No entanto, a gente gostaria que, né, você que é sócia, está assistindo, esteja nesse evento para a gente se encontrar. E quem não é sócia, que vá para o encontro também, para esse evento, para entender um pouco melhor, para viver um pouco mais, né, do que é o W2W. Serão 12 horas de entrega, onde eu e a Rô, a gente vai falar sobre influência, posicionamento, vendas, networking. A gente quer entregar muito para que todas essas mulheres saiam de lá não só com um plano para suas vidas, para os seus negócios, mas encorajadas, entusiasmadas a fazer algo de muito bom, assim, com suas vidas e com seus negócios. Além de nós, a gente vai ter uma convidada também, que ela é surpresa ainda. Nem a gente sabe, tá? Nem as partes que estamos aí. É uma mulher que a gente ama demais, que vai... O conteúdo dela, ele eleva a percepção de valor de qualquer pessoa que a escuta. Então, o propósito da entrega dela é modificar o posicionamento de qualquer mulher, né? Fazer ela se ver como uma mulher muito preciosa. Então, ela mudou a nossa forma de entregar, a nossa forma de... a gente teve essa jornada, né, de sair do amadorismo, de nos profissionalizar, de querer que o mercado nos veja como a melhor opção. E isso tem acontecido, ela tem um pouco de mão nisso, né? E a gente quer que as mulheres se vejam como um grande potencial, se vejam, né? Se entreguem, façam uma entrega melhor e que o mercado as veja como a melhor opção. Seja ela uma maquiadora, uma advogada, uma dentista, uma assessora, ou seja lá o que essa mulher faça. Então, o propósito desse dia do W-Day é entregar conexões valiosas, porque a nossa marca atrai uma mulher preciosa, ela atrai uma mulher diferente, essa mulher que... Nossa, que grupo legal! Então, ela atrai essa mulher, a nossa marca, e a gente quer entregar estratégias que vão fazer com que os números do negócio dessa mulher mudem significativamente e que ela se veja como a melhor que ela se opção. perceba, né, nisso. Ela se E o veja W2W é um grupo que agrega. Não É um muito grupo bom. que agrega, isso. Muito bom. É isso. A gente Incrível. espera vocês, inclusive, 8h30 da manhã, a gente já vai ter um café da manhã bem maravilhoso. Quem já foi em evento do W2W sabe que eu e a Rô, a gente costuma brincar que os nossos eventos são tipo casa de vó. É verdade. Sempre tem bastante comida. É 29 de julho, certo? 29 de julho. É um sábado o dia inteiro em Florianópolis, no lugar que sempre nos recebeu nossa casa, bem, que é a né? nossa casa. Sempre entregou o melhor serviço, a melhor experiência, a melhor atmosfera, para que a nossa mulher, a nossa sócia, seja bem servida lá naquele dia e viva um dia marcante na vida dela, que vai ser, na nossa vai ser com certeza. Eu, como carioca, apaixonada por Floripa, vou já marcar na agenda, porque eu tenho certeza que vai ser um especial. encontro Tem mulheres especial, do Brasil né? todo Legal. para esse dia, que é um dia marcante para todo mundo. Maravilhoso. Ai, gente, né? Que pena que esses episódios eles têm que acabar, né? Senão a gente ficaria aqui gravando, falando, Acaba aqui, conversando. mas continua ali, Porque né? tem um grupo, eu ia Tem falar. um grupo lá fora, né? Eu tô ouvindo. Tem uma mulherada lá Mulherada, né? fora.
Mulherada querendo falar de negócios, Fazer agregar conexão umas às com outras, fazer conexão. exatamente. Não é fazer fofoca, Não, gente. não. Anota isso. É. Cal, muito obrigada, tá? Eu tava brincando antes, né, que, meu Deus, entregar, né, esse podcast, essa temporada, esse primeiro episódio, tendo vocês aqui, né, na mesa com a gente. Demorou pra sair, mas saiu, né? Esse convite tá rodando até conseguir organizar a agenda, foi tempo. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, falar do nosso negócio, do nosso trabalho, da nossa marca, junto de uma marca que tem também transformado a vida das pessoas através, né, dos investimentos. Da educação. Se une a marcas que a gente acredita. Obrigada pelo espaço, né, por estar aqui podendo falar do nosso trabalho. É uma honra sempre para nós. É uma honra também pra gente, da Agrega, que possamos agregar de fato umas às outras, que essa parceria nos leve ainda mais longe e que a gente vá, né, expandindo para outras cidades, né, com a expansão da Agrega e da W2W. Eu acho que quando é legítimo e é verdadeiro o propósito, ninguém segura. Então, assim, parabéns, meninas, por tudo que vocês construíram até aqui nesses 5 anos e que vem os próximos 5, né? Estamos juntas. Sim. Que as próximas mulheres a sentarem aqui contribuam muito com quem as escuta, né? Que seja um ambiente de crescimento. De inspiração, né? E esse WCast chegue muito longe em muitas pessoas. É só o começo, estamos na primeira temporada, hein? Inclusive, as gurias, a Cal e a Rô, elas também, né, têm um canal no YouTube, que é o WCast também, isso é uma extensão para a cidade de Balneário Camboriú, então também, né, convido quem estiver assistindo aqui que possa ver, elas têm vários episódios lá incríveis, eu assisti todos, tá, galera, para que eu pudesse estar aqui, né, e eu agradeço, como eu falei, não somente vocês estarem aqui, mas por me darem esse apoio mesmo, né, de estar à frente, falar, você consegue, você é capaz, né, de poder fazer com que eu me sinta mais fortalecida, porque eu não tô pronta, né, mas eu tô aqui aprendendo, né, cada vez mais melhorando. A gente fica boa fazendo. Exatamente. E isso, Rô, é uma coisa que me marca muito, assim, sabe? Toda vez que eu tenho que fazer algo, eu tenho que entregar algo, eu falo, poxa, se eu não fizer, eu não vou conseguir. Não, o treino leva à excelência, exatamente. né? E só isso o clube me deu. Né? E eu sou muito grata mesmo, porque eu realmente sou uma pessoa melhor, um ser humano melhor, eu acho que essa é a palavra. Então, muito obrigada. Eu fiz questão, quando a gente estava nesse projeto embrionário, eu falei, quem tem que sentar para abrir essa temporada é a Cal e a Rô, porque faz total sentido, né? Com o propósito de tudo. É isso, Demos gente. a largada. Agora que veio muitos outros e virão com mais e mais mulheres que nos inspiram, né? E que nos colocam no lugar onde a gente quiser. Obrigada, gente. Tá? Obrigada Tamo mesmo. junto. Obrigada mesmo. Olha!